Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, e nesse vídeo eu vou corrigir com vocês aqui, eu vou resolver a prova da Faculdade de Medicina Albert Einstein de 2025. É uma prova que eu achei legal, achei a primeira parte dela, a parte das questões de teste, mas um pouco mais simples, porque tinha muita questão teórica, e depois uma questão de mecânica bem legal na parte das discursivas para o pessoal da medicina. Bom, sem enrolação já sabe, né? Dá aquela curtida no vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Desculpa que nesse vídeo eu estou um pouco sem voz, mas vamos lá, vamos seguir assim mesmo. Vamos começar aqui pelo exercício 36, que é o primeiro de física da prova teste. Esse exercício fala o seguinte: o fenômeno da fadiga térmica pode ocorrer no sistema de freios de um veículo pesado, se o condutor utilizar os freios para controlar continuamente a velocidade desse veículo em um longo trecho de declive. É o que acontece numa serra, por exemplo, né? Quando o motorista de caminhão desce a serra inteira só pisando no freio. Se você já reparou, na serra às vezes tem alguns avisos, né? Usar o freio motor, não apenas o freio do disco, o freio mecânico. Ao final desse trecho, o atrito entre as pastilhas e os discos de freio pode não ser suficiente para frear o veículo, porque o grande aquecimento provocado por esse atrito diminui o coeficiente de atrito entre os materiais do freio. O gráfico mostra como varia o coeficiente de atrito entre o aço do disco de freio e o material que recobre as pastilhas do freio de um caminhão em função da temperatura. Então você tem aqui o gráfico, e ele fala, ó, considere que numa frenagem contínua em um longo trecho de declive de uma rodovia, as forças de compressão entre as pastilhas e os discos de freio das rodas desse caminhão se mantenham constantes. Se nessa frenagem a temperatura do freio aumentar de 200 para 350 graus, as intensidades das forças de atrito entre as pastilhas e os discos de freio sofrerão uma redução de qual porcentagem? Bom, vamos lembrar aqui que a intensidade da força de atrito ela é dada por Φ igual a μ vezes a normal. μ é o coeficiente de atrito e a normal é a força de compressão entre as duas superfícies. Que no caso, o exercício disse pra gente que permanece constante. Então aqui, ó, as forças de compressão entre as pastilhas e os discos se mantenham constantes. Ou seja, se a normal permanece constante, a força de atrito vai depender do μ, do coeficiente de atrito. E quando a temperatura vai de 200 para 350 graus Celsius, o que acontece com o μ, um coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito inicial, vamos colocar aqui, ó, μ inicial, para 200 graus Celsius, está entre 0,35 e 0,40, ele é 0,375. Não tem unidade de medida. O coeficiente final, aqui para a temperatura de 350 graus, se você olhar direitinho, vai ser 0,225, está entre o 0,20 e o 0,25. Então, 0,225. Isso quer dizer que a gente teve uma variação aqui, ó, do coeficiente de atrito de 0,15. Na verdade, menos 0,15, né? Deixa eu até voltar aqui, ó, apagar. Vamos colocar menos 0,15. Beleza? Porque era 0,375 e caiu para 0,225. E ele quer saber qual é a porcentagem dessa redução. E aí você faz uma regra de 3. A porcentagem você tem que aplicar sempre em cima do valor inicial. Lembra disso? Quanto do valor inicial que diminuiu. E aí você pode fazer, ó, se 0,375 está para 100% do valor inicial, 0,15, né, ou menos 0,15 que seja, está para x. E aí esse x vai ser menos 0,15 vezes 100 dividido por 0,375, se você fizer a conta direitinho, vai dar menos 0,4. Menos 0,4 menos 40%. Então, menos 40% significa o quê?
uma redução de 40%. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Fechou? Bacaninha esse, né? Vamos para o 37, ó, termodinâmica. O diagrama pressão por volume representa um ciclo termodinâmico efetuado por um gás refrigerante de um sistema de ar-condicionado utilizado no processo de resfriamento do interior de um veículo. Nesse processo, o gás absorve calor do interior do veículo e libera calor para o meio exterior. Sabe-se que nesse ciclo, AB é uma compressão adiabática, BC uma compressão isobárica, CD é uma expansão adiabática e DA é uma expansão isobárica. Considerando o gás ideal e a primeira lei da termodinâmica, o gás do sistema de ar-condicionado sofreu aquecimento em quais transformações? Bom, vamos lá. Vamos começar pela transformação AB. Na transformação AB, você tem uma transformação adiabática. O que significa transformação adiabática? Significa que não tem troca de calor. Calor é igual a zero. Aí, essa transformação ela é uma compressão. Uma compressão por quê? Porque o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, ó, variação do volume é negativa, significa que o trabalho realizado pelo gás entre A e B é negativo. Ele recebe trabalho. E a primeira lei da termodinâmica diz pra gente que ΔU, variação da energia interna, é igual ao calor menos o trabalho. Como o calor é zero nesse caso, sobra ΔU igual a menos o trabalho entre A e B. E como esse trabalho é negativo, como a gente já viu ali em cima, significa que ΔU é positivo. O que é ΔU? ΔU é a variação da energia interna. Se a variação da energia interna é positiva, quer dizer que o gás está esquentando, está aumentando a sua temperatura. Então eu já sei que na transformação AB ocorre um aumento de temperatura. Vou até fazer uma marquinha dele aqui, ó. AB, ok. Agora vamos para a transformação BC. A transformação BC, a gente pode analisar até sem a primeira lei da termodinâmica, porque é uma transformação isobárica, pressão constante. Quando você tem pressão constante, vou colocar aqui, ó, pressão constante, significa que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O que acontecer com o volume também acontece com a temperatura. Se o volume aumentar, a temperatura tem que aumentar. E se o volume diminuir, a temperatura tem que diminuir para a pressão não se alterar. E aí, como nesse caso, o volume está diminuindo, ó, com a variação do volume, ela é negativa, significa que a variação de temperatura também é negativa. Beleza? Ou seja, o gás não está esquentando, o gás está esfriando. Ah, mas Araújo, dava para resolver pela primeira lei da termodinâmica também? Dava. Ó, na transformação BC, vou colocar aqui. Como é uma compressão, o volume está diminuindo, você pode dizer que o trabalho BC é negativo. E como ele está mostrando aqui no gráfico, o calor está saindo, né? O calor está saindo. E aí você tem o calor de B para C negativo também. Quando você colocar tudo isso na primeira lei da termodinâmica, você conclui também que o ΔU é negativo. Beleza? Vamos para a transformação CD. Aqui você já pode dar uma desperto também. A transformação CD é o oposto da transformação AB, não é? Se na transformação AB o trabalho, a temperatura está aumentando, na transformação oposta a temperatura tem que diminuir. Isso é fato porque, de novo, é uma transformação adiabática, o que significa que o calor de C para D é igual a zero,
Só que agora é uma expansão. Como é uma expansão, quer dizer que a variação de volume de C para D é positiva e, consequentemente, o trabalho de C para D é positivo. Da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a calor menos trabalho. Se o trabalho é igual a zero, se o calor é igual a zero, sobra ΔU igual a menos trabalho. Se o trabalho é positivo, menos trabalho é negativo. Ah, então se o ΔU é negativo, quer dizer que o gás está esfriando e não esquentando. Sobrou agora a transformação dA. A transformação dA é o oposto da transformação BC. Então o que você tem aqui? Ó, pressão constante. É uma isobárica. Na pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Como o volume está aumentando de C para A, de D para A, tá aqui, está aumentando de D para A, a gente pode concluir que se o volume aumenta, a temperatura aumenta, então, nessa transformação, o gás está esquentando. De novo, ó, considerando o gás ideal e a primeira lei da termodinâmica, o gás do sistema do ar-condicionado sofreu aquecimento em quais transformações? Transformação AB e transformação DA. Alternativa B. Fechou? Então esse aqui é um nível de dificuldade um pouco mais alto do que o anterior, com certeza, né? Mas legal o exercício, gostei dele. Agora mais um teórico, só que de ótica, o 38. Ó, o brilho de um diamante deve-se ao seu alto índice de refração em relação ao ar e à sua lapidação, ou seja, a forma como a pedra é cortada com muitas faces em ângulos variados. O índice de refração de um diamante em relação ao ar é tal que o ângulo limite para a refração dentro do diamante é de 24 graus. O que é ângulo limite? É o ângulo de incidência máximo, máximo para que ocorra a refração. Se o ângulo de incidência passar do ângulo limite, no caso 24 graus, o raio luminoso ele não refrata, ele sofre a reflexão interna total. Beleza? A figura 1 mostra a imagem de um diamante e a figura 2 mostra uma seção transversal desse diamante e 3 raios de luz monocromática, A, B e C, e suas trajetórias após incidirem sobre faces desse diamante. Considerando as informações apresentadas, o que a gente pode falar sobre os ângulos? Bom, vamos lá. Aqui, ó, se você olhar o ângulo alfa, aqui nessa incidência do raio A, com ângulo de incidência alfa, ele não está saindo do diamante, ele está sofrendo uma reflexão total. Se ele está sofrendo uma reflexão total, a gente conclui que o alfa é maior do que o ângulo limite, ou seja, o alfa é maior do que 24 graus. Olhando agora para o beta, você pode ver que no caso do raio C, né, que é onde tem o beta, você tem uma refração. A luz sai do diamante, ela passa do diamante para o ar. Se está sofrendo refração, significa que beta é menor do que o ângulo limite, é menor do que 24 graus. E no caso do ângulo delta, aqui ó, esse ângulo delta, reparem que o raio luminoso ele sai rente à superfície. A gente chama isso de raio rasante. E toda vez que você tem o raio rasante, significa que o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite. Então eu sei que o ângulo delta é igual a 24 graus. E com isso a alternativa correta só pode ser alfa maior, beta menor e delta igual. Alternativa B. Legal, né? Gostei do exercício. Eu vou colocar nas minhas provas esse aqui, hein? Fica a dica aí se você está assistindo depois. Questão 39, ondulatória. A figura mostra uma corda na qual se propaga uma onda transversal. As cristas e os vales dessa onda
estão todos contidos no plano XY, e a velocidade de propagação da onda tem a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X. Com relação à direção de oscilação dos pontos dessa corda e à matéria transportada pela onda, tem-se que todos os pontos da corda atingidos pela onda oscilam em qual direção? Galera, isso aqui é uma onda transversal, não é? Então uma onda transversal, está escrito aqui, ó, é aquela na qual os pontos do meio oscilante, eles vibram perpendicularmente à direção de propagação. Se a direção de propagação está na direção X, né, se a propagação está na direção X, significa que cada ponto dessa corda, desse meio oscilante, está vibrando apenas na direção Y, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Legal? Então, apenas na direção Y, pode ser a alternativa B ou pode ser a alternativa E. Agora, quanto ao transporte de matéria, ondas na física são perturbações que se propagam transportando energia sem transportar matéria. Não importa o tipo de onda que você tenha, se é mecânica ou eletromagnética, elas não transportam matéria, então só pode ser a alternativa E. Legal, né? Rapidinho, um chuchuzinho esse exercício, gostei dele. Também ano que vem vai estar nas minhas provas, certeza, certeza. E aqui o 40. O exercício 40, esse aqui, né, tenho certeza que pegou muita gente, de elétrica. Ele fala que um circuito elétrico simples é formado por um gerador e um amperímetro ideais, e um fio de cobre de resistência R. Nesse circuito, a indicação no amperímetro é I1, conforme a figura 1. Os demais fios de ligação têm resistência desprezível. Para montar um segundo circuito, esse mesmo fio é cortado em 3 pedaços de mesmo comprimento, e esses pedaços são ligados ao mesmo gerador, conforme a figura 2. Nessa situação, a indicação no amperímetro é I2. Comparando os valores de I1 e I2, tem-se que I2 vale quanto? Bom, vamos lá. A gente sabe, da primeira lei de Ohm, que a DDP U é igual a R vezes I. E da segunda lei de Ohm, a gente sabe que a resistência depende do comprimento do fio. Temos aquela equação, R é igual a ρ vezes L, que é o comprimento, sobre A, que é a área da seção transversal. Se você tem um fio com resistência R e corta ele em 3 pedaços iguais, cada pedaço passa a ter uma resistência R sobre 3. Então você tem aqui, ó, cada pedaço com resistência R sobre 3. Quando você coloca os 3 pedaços dessa forma aqui em paralelo, você vai ter uma resistência equivalente do circuito igual a R sobre 3 dividido por 3. Porque colocando resistores iguais em paralelo, você pega a resistência deles e divide pelo número de resistores. E isso, galera, vai dar R sobre 9. Bom, já sabemos a resistência no primeiro caso, que é R, e no segundo caso, que é R sobre 9. Agora, vamos comparar os dois. Para comparar duas situações, a gente pode igualar o que não foi alterado de uma para outra. No caso, a DDP. A DDP no segundo circuito é igual a DDP no primeiro circuito. Quer dizer que a resistência do primeiro circuito, do segundo circuito, vezes a corrente 2 é igual à resistência do primeiro circuito vezes I1. No lugar do R2, eu vou colocar R sobre 9. E no lugar do R1, R. R de um lado, R do outro. A gente dá aquela cortada bonita. E o 9 vai passar para a direita multiplicando I1. Por isso a gente tem a corrente I2 igual a 9 vezes a corrente I1. Olha que beleza. Qual que é a alternativa? A alternativa C. Tá aqui, ó. I2 igual a 9 vezes I1. Alternativa C. Muito legal também esse exercício.
Então tá aqui, ó, com isso terminamos a parte dos testes. E ainda temos aqui a questão discursiva também, que a gente vai resolver já. Era a questão 3, né, da prova discursiva, que falava do pêndulo humano. O pêndulo humano é a atração radical na Serra Catarinense. O salto de pêndulo desafia o turista aventureiro a se jogar de corpo e alma em uma queda de dezenas de metros, a uma velocidade que pode atingir mais de 100 km por hora, junto às paredes rochosas que circundam a cachoeira Cascata do Avencal. São segundos de queda seguidos por um balanço gigante. A figura mostra uma pessoa de 60 quilos, já vou até grifar aqui, ó, um dado, 60 quilos, na atração do pêndulo humano. A pessoa deixa seu corpo cair a partir do repouso, a velocidade inicial é 0, do ponto A, de uma altura H, presa a uma corda de massa desprezível e 64 metros de comprimento. Nessa situação, considere que a resistência do ar possa ser desprezada e que o período de oscilação desse pêndulo em segundos possa ser calculado por 2,04 raiz de L. Ó, repara que ele deu a fórmula. Não precisa usar aquela equação do pêndulo simples que a gente tem, 2π raiz de L sobre G, que aqui daria errado, né? Não é um pêndulo com ângulos pequenos como a gente faz lá. Em que L é o comprimento da corda em metros. Sabendo que quando a pessoa atinge o ponto B, ponto mais baixo da trajetória circular, a intensidade da tração na corda é 840 newtons, e adotando G igual a 10, calcule. Primeiro, o intervalo de tempo em segundos para que essa pessoa, partindo do ponto A, atinja o ponto B pela primeira vez. Eu vou continuar aqui a trajetória da pessoa. Imagina que ela chegue até o ponto C, certo? O que é um período? Período seria o tempo gasto para ela sair do ponto A, ir até o ponto C e voltar para o ponto A. Ou seja, ela sai do A, vai para o B, sai do B, vai para o C, sai do C, vai para o B, sai do B, vai para o A. Isso é um período completo. Quer dizer que o movimento de A para B é um quarto do movimento total, um quarto de uma oscilação, por isso esse tempo que ele pede no item A é igual a um quarto do período, um quarto de T. Como ele diz para a gente, o período é igual a 2,04 vezes a raiz do comprimento, que é 64 metros. Raiz de 64 é 8, então a gente tem o intervalo de tempo ΔT igual a 1 quarto vezes 2,04 multiplicado por 8. 2,04 vezes 8 dá 16,32. E vezes 1 quarto, ou dividido por 4, vai dar 4,08 segundos. Então, a ΔT, o intervalo de tempo, é igual a 4,08 segundos. Prontinho. Item A, resolvido. Agora o B é mais complexo. No B, ele quer saber o valor da altura H em metros. Aí a gente pensa, caramba, altura H. Como ele falou para desprezar a resistência do ar, a gente pode dizer que essa queda foi parte de um sistema conservativo, né? Então a energia mecânica se conserva. E que energia mecânica que é essa? No ponto A, esse cara tinha uma energia potencial gravitacional. Então tá aqui, ó, energia potencial gravitacional do ponto A. E no ponto B, essa energia foi transformada toda em energia cinética. Se o sistema se conserva, a gente pode igualar essas duas energias. Então, a energia potencial gravitacional em A é igual a energia cinética em B. Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. E energia cinética, mv² sobre 2. Tenho massa dos dois lados, vou dar uma cortadinha, corta. E isolando a altura que ele pediu, eu tenho a altura H igual
AV² sobre 2G. Ótimo! O problema é que eu não sei qual é a velocidade dele. Então eu vou parar por aqui, né? Vou dar um tempinho, vou chamar isso aqui de equação 1 e vou tentar descobrir essa velocidade. Como? Olhando para o ponto B, que é o ponto mais baixo da trajetória, onde eu conheço o valor da tração, 840 newtons. Como esse movimento é circular, naquele ponto mais baixo, a gente tem duas forças atuando sobre a pessoa. A gente tem a força peso para baixo e a força de tração para cima. E a resultante, ela tem que apontar esse ponto para cima. Por quê? É uma resultante centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Ou seja, a força resultante, que é uma força centrípeta, ela tem que ser igual à força que puxa para cima, que é a tração, menos a força que puxa para baixo, que é o peso. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tração, 840, e o peso, massa vezes gravidade. Aí vai ficar massa 60 vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio 64 igual a 840 menos 60 vezes 10. 60, fazer bonitinho, vezes 10. Legal. Do lado direito, você tem 840 menos 600, vai dar 240. Então, essa velocidade v ao quadrado é igual a 240 multiplicado por 64 dividido por 60. 240 dividido por 60 dá 4. Então, essa conta aqui dá 4 vezes 64, que vai dar 128, 256. Então, isso aqui é igual a 256. E apesar da raiz de 256 ser conhecida, 16, eu não vou nem tirar essa raiz. Eu vou chamar isso aqui simplesmente de equação 2. Essa aqui é a minha equação 2, porque como na equação da altura eu já tenho v², eu vou jogar isso direto lá. Então, pegando a equação 2 e substituindo ela na equação 1, a gente tem uma altura, h, igual a v², 256, dividido por 2 vezes 10, que é a gravidade. E aí, 256 dividido por 20 vai dar uma altura de 12,8 metros. Tá aí. 12,8 metros. Essa é a resposta do item B. Então, no item A, de novo, ó, voltando aqui, 4,08 segundos. E no item B, 12,8 metros. Fechado. E aí, gostou? Curtiu a resolução? Conseguiu entender tudo? Ficou alguma dúvida ainda? Se tiver dúvida, coloque aqui nos comentários. Mas não esquece, curte o vídeo, segue o canal também e compartilha com os amigos, que vai ajudar bastante o nosso trabalho. Um abraço e até os próximos vídeos.